das pessoas me chama de Mari. Se vocês vão chamar de Mari, se vocês vão chamar de Mariane, se vocês vão chamar de prof, como vocês acharem melhor, tá? As minhas aulas se baseiam no respeito e na troca com vocês, então é mais ou menos dessa forma que a gente vai trabalhar. Na instituição, eu sou professora de artes. Nossa, com essa luz parece que eu fiquei com um filme de terror agora. Eu trabalho com a disciplina de artes, agora piorou ainda mais. Vamos assim mesmo, vamos se contentar com o que tem. E daí vocês poderiam dizer, mas o que tem a ver a arte com metodologia científica na administração, né? E daí eu vou responder sinceramente para vocês que nada, mas que a metodologia científica não muda tanto assim. Metodologia científica, sendo bem sincera com vocês, e sem falar palavrões aqui, em homenagem aos meus queridos alunos que merecem muito respeito, é uma matéria chata pra caramba. É muito chata. É muito chata porque é cheio de regrinha, é cheio de porquezinho, daí tu tem que editar tudo direitinho. Então, ela é chata mesmo, gente. É bem chata, vamos assumir. A gente já parte... Não, mas a gente já parte, Ítalo. O Ítalo diz ali que sinceridade é tudo. Olha, Glenda, oi, Glenda. A gente já parte do princípio que é chato para a gente não criar expectativa, porque não é uma aula de arte que a gente vai chegar lá, vai inventar, vai criar, né? É chato, mas a gente tem que fazer. Por quê? Porque vocês estão entrando no circuito acadêmico e todas as normas vão para esse... a gente precisa saber essas normas para preparar os trabalhos, porque a gente se comunica no circuito acadêmico principalmente por escrita e por apresentação de trabalhos. Então, a gente tem que saber como fazer isso. Por que existe uma regra? Porque eu sei que vocês todos são pessoas razoáveis, que são pessoas que vão primar pelo bom andamento, mas imaginem, vou aproveitar que eu estou apresentando aqui a ementa da disciplina. Vamos dizer que não existisse regra, então eu resolvo que aqui o cabeçalho eu gosto mais que fique roxo, não, vou escolher aqui com rosa, o rosa que eu uso para fazer as correções do meu trabalho. Um rosa... E daí vou colocar em vermelho sangue aqui. Aí aqui eu vou colocar uma letra diferente, porque eu acho essa letra sem graça. Tá salvo do jeito certinho no Siga de vocês, tá? Antes que vocês se desesperem, óbvio que eu tenho uma cópia. Vou colocar aqui. Ficou pequenininho, mas o tamanho não importa. O que eu quis dizer com isso? Eu não posso contar com o bom senso das pessoas, porque eu não sei se elas têm bom senso. Eu não sei até que ponto o bom senso delas vai. Então, para isso que eu preciso de algumas normas, de algumas regras. E também, outro detalhe, é que nem tudo que eu vou estudar, nem todo tipo de conhecimento é conhecimento científico, que é com que a gente trabalha aqui. Então, eu não posso simplesmente resolver estudar uma coisa e não ter embasamento nenhum, mas eu quero, então eu vou estudar igual. Não existe isso. Eu preciso ter algumas normas, senão vai ter uns loucos estudando ali umas coisas que não tem nada a ver, que não contribui, gastando dinheiro público, né, gente? Porque tudo aqui, pensem que o tempo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando de graça, eu estou custando para o erário público, para os cofres públicos, né? É de lá que sai meu salário. O sistema, o SIGA que a gente usa é pago, então não vamos... para a gente valorizar também toda essa quantidade de recursos. Então, é um conjunto de regrinhas para a gente ter um fair play, um jogo justo, assim, e um jogo mais organizado. É essa a ideia da metodologia científica. Então, nós temos que ter 36 horas de aula, e as nossas aulas vão ficar por todo o primeiro semestre, só no primeiro semestre no bloco A, tá? Nós vamos trabalhar... A emenda de vocês pede que a gente trabalhe com esses conteúdos. Todo mundo vivo respirando ainda? Alguém já respondeu. Não? Vocês querem fazer um alongamento? Uma sessão de aquecimento vocal? Melhor não, né? Quem sabe mais no meio da aula. Podia, né, Pedro? A gente faz uns exercícios de respiração, assim, respiração diafragmática, os alongamentos, todo mundo acorda. Cara, só para mexer com vocês, senão vocês ficam dormindo, lixando a unha, comendo, fazendo sei lá o quê. É verdade. Já funciona como é fisioterapia
respiratória, né? Agora tem 2 Pedros, tem que ver como é que eu vou chamar cada um. O Guterra e o Colli. É Guterra, né, Pedro? Ou é Guterra? Agora me confundi. Agora tu vai ter que falar. Guterra. Ah, acertei. Viu? Só para te fazer falar. A Glenda eu não achei ainda como pegar no pé dela, mas eu vou achar ainda. Tá, mas enfim. Os tipos de conhecimento, que são conhecimento, que a gente vai ver conhecimento popular, conhecimento religioso, conhecimento, o terceiro que eu esqueci, filosófico, que a gente só vai ver o conceito básico e depois vai passar justamente para o conhecimento científico e para como se produz conhecimento científico. Vai estudar quais são as maneiras de se fazer pesquisa, que é aqui os métodos, abordagens e tipos de pesquisa, como planejar a pesquisa, quais são os tipos de texto acadêmicos científicos, as normas de apresentação e a ética na pesquisa. Como eu sei, tem mais um terceiro, Pedro, como eu sei que o professor Pedro Henrique de Góes está trabalhando com vocês já algumas coisas que vocês dependem, então nós fizemos um combinado que nós vamos começar por essa parte aqui, porque vocês vão usar na disciplina do professor Pedro, qual que é a disciplina do professor Pedro mesmo? E o que significa TGH, Teoria Geral da Administração? Isso, prof. Ah, acertei! Viu? A lógica funciona. Essa é a nossa bibliografia básica. Só um pouquinho. Essa é a nossa bibliografia básica, essa é a nossa bibliografia complementar. Mas essa é a parte que eu conto os macetes e os segredos para vocês. O que precisar de texto eu vou disponibilizar, tá? E vocês não se assustem, às vezes, se tiver algum slide maior, é que os slides já vão com as explicações. Então, às vezes, a gente vai pulando um e outro slide, só para vocês já terem ali a explicação. Facilita para vocês, facilita para mim, ficar todo mundo feliz, né, gente? Que a essa altura de pandemia e de aula remota, estamos todos cansados, porque vocês também estão vindo do ensino médio, alguns e outros de trabalho na pandemia, né? Então, tem tudo isso, tá? Mas aqui são os livros de referência. E daí, aqui embaixo, isso ali tá no sigla de vocês, tá? Tem o cronograma, de uma forma que vocês não devem fazer, inclusive essa letra não era... Ih, vou ter que substituir. A letra não era para estar dessa cor. Era só a tabela. Para ficar bonitinho. Tá? Agora dá para ler. Mas vocês perceberam, se vocês perceberem aqui, ó, porque já vou usar como exemplo de porquê normas, né? Vocês percebem como é um pouquinho mais difícil, tudo bem que a gente consegue ler com essa cor. Mas, você não vai ter refazer, que sem graça você. Mas, se eu coloco, por regra, usar uma cor preta, já fica muito mais fácil. Ele desconfigurou tudo. Eu já vou contar para vocês meu triste caso, eu gosto de contar a história, tá meu triste caso com um computador hoje, vou ter que refazer um monte de coisa, mas tudo bem. Então, hoje, nosso plano era, vai ficar assim mesmo o computador, tudo bem. Apresentar a ementa e o cronograma de aula, e daí eu apresentar como a gente vai trabalhar, que eu vou explicar mais um pouquinho, falar sobre normas ABNT e sobre tipos de trabalho científico. Que eu vou precisar de ajuda para vocês. Aí, eu coloquei aqui alguns dias que estão assíncronos, porque são sábados, e eu não vou fazer vocês assistirem aula sábado. Tá? Mas nós vamos usar esses sábados, então, para fazer, provavelmente, a gente adiante esses conteúdos e faça as atividades nesse período, para a gente ter registro. Por quê? Porque a gente perdeu, com a função do atraso do Enem, com o atraso das matrículas, a gente perdeu muitas aulas, todos os professores estão explicando isso para vocês, já estão enjoados de ouvir, né? Não vou eu repetir, chovendo molhado. Porque são 7h30 da noite, vocês devem estar cansados já, e vocês não estão aqui para ficar ouvindo eu repetir a mesma coisa, certo? Ser sincero. Então, assim, ó, avaliação na disciplina de... Como é que eu vou trabalhar na disciplina de metodologia científica? Geralmente com slides, vou explicar o conteúdo e, ao longo da disciplina, vou propondo atividades à medida que eu ver que, geralmente, exercício de fixação do conteúdo, mas lá no final do semestre, ou mais nesses dias de atividade assíncrona, atividade de avaliação mesmo para ver o que vocês aprenderam. Mas, a princípio, exercício que vocês podem ir olhando e fixando o conteúdo. Por quê? Gente, não imaginem que metodologia científica vocês vão aprender, vão sair dessa disciplina sabendo tudo, não vão.
A gente sempre tem dúvida, a gente sempre tem que olhar, a gente sempre tem que ter uns sites e algumas coisas de referência que a gente vai ver nessa primeira aula também, para a gente poder consultar, porque sempre surge uma dúvida ou outra. Ou é um site, ou eu tenho que citar um site que não tem autor, ou eu tenho que citar um blog, que nem foi o caso meu fazendo aula de vocês hoje e ontem. Ou é que mudou alguma norma, ou tem tudo isso. Outra coisa, as normas, a gente tem normas gerais, tem a Vancouver, tem a ABNT, tem outras várias, mas a gente sempre tem que olhar para quem a gente está escrevendo. Então, eu estou escrevendo para um evento lá, determinado que me pediu, vou dar um exemplo para vocês. Em geral, a gente usa letra Arial ou Times 12, tá? A norma diz isso. Mas eu tive que escrever num evento no passado que a fonte era Calibre, ou Calibri, não sei como é que se fala, 11, acho. E daí a minha colega, eu estava escrevendo com outras duas colegas, ela fez todo, eu reformatei todo, eu olhei assim e disse, mas por quê, né? Como é que não corrigiu a fonte? A primeira coisa que a gente faz. Aí eu fui ler as normas, que é o que eu falo, fiz o contrário do que eu falo para vocês fazerem. Aí eu tomei bem tomado e tive que desfazer toda a formação e reformatar de novo, bem feito, quem mandou não ler, né? Então a gente lê as normas primeiro e depois a gente produz baseado nas normas que se pede ali. Claro, a gente vai tendo um contato com as gerais, porque porque tem algumas coisas que nem a ABNT, que é a mais usada, né, pra gente. Ninguém vai ficar explicando a ABNT para vocês. Vai estar ali, vai estar em termos gerais, mas ninguém vai ficar explicando. Vocês vão ter que lembrar qual é a margem da folha, qual é o tamanho da fonte, o espaçamento, tudo isso. Mas tudo isso está no PowerPoint de hoje, que é a tragédia de hoje. Vocês querem dar risada? Querem abrir o áudio para dar risada da minha cara bem alto, bem legal? Ah, outra coisa. Nas minhas aulas, antes de passar para o PowerPoint, nas minhas aulas vocês escolhem, eu sei que alguns professores preferem que vocês fiquem com a câmera desligada, mas vocês fiquem à vontade para deixar a câmera desligada ou ligada. Só durante a aula, principalmente enquanto a gente estiver gravando, tentem se ater ao assunto da aula. A gente entra uns minutinhos antes, fica depois, à medida que a gente for se conhecendo e for gerando assunto, mas na hora da aula, porque isso vai ficar gravado, e daí tem um aluno, um colega de vocês lá que não conseguiu assistir a aula, ou vocês um dia, que vão ter que ficar ouvindo um monte de bobagem para poder chegar no centro, no ponto da aula que importa mesmo. Então, vamos só cuidar isso. As minhas aulas, o pessoal daqui que já foi meu aluno pode falar, agora eu vou pegar no pé de vocês, não vou mais chamar pelo nome, não vou mais judiar assim. Mas o pessoal que me conhece, que já foi meu aluno, sabe que eu sou uma professora muito ruim, cobro provas com tempo, sem... Não, mentira, gente. A gente vai fazer as atividades e vai fazer o melhor que der. E vocês vão tentar fazer correto. Por quê? Porque todos os trabalhos que vocês forem apresentar vão exigir isso, que vocês vão aprender nessa disciplina, infelizmente, a vida é assim, a vida às vezes ela tem coisas boas e às vezes tem coisas ruins, que a gente vai fazer, né, metodologia não é um parque de diversões, não é a Disney, mas nem tudo na vida tem que ser, mas então o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam um trabalho, se vocês errarem demais, eu vou mandar uma recuperação. O meu interesse, e a segunda fala baixinho, que eu vou falar alto, mas enfim, ninguém vai ficar também cuidando da nossa aula, né? O cara vai lá entrar no meu YouTube para ver a aula de metodologia científica, ó, as ideias, né? Daí tá muito sem tempo, muito com tempo livre, aliás. Mas o meu interesse é que todos vocês aprovem. Principalmente no caso de vocês que são alunos do noturno. Porque se vocês reprovam, é uma disciplina menos que vocês podem fazer ano que vem. Então, para mim, o interesse é que vocês peguem as linhas gerais e aprovem. Então, façam os trabalhos e a gente vai se resolvendo individualmente. Às vezes, eu vou fazer questionário, eu me comprometo a colocar as respostas certas do questionário depois que ele vencer para vocês conferirem e poderem revisar o que vocês aprenderam e o que precisa reforçar. E vocês se comprometem a fazer as tarefas. E assim a gente vai. Não tenho hábito de reprovar aluno, aquela coisa que vocês já devem ter visto, por exemplo, reprovar por décimos.
Se tiver como a gente resolver algum problema, venham falar comigo, tá? Porque, a princípio, a gente resolve. A não ser que seja uma coisa muito impossível. E daí, assim, né, gente? Eu avalio também pelo mesmo metodologia, eu avalio pelo processo de vocês. O cara não aparece em uma aula, aparece lá no último mês de aula. E quer que eu dê as presenças e que eu faça um trabalho de recuperação, daí não, né? Daí não tem que fazer. Mas o cara assistiu todas as aulas, mas sei lá, por causa daquelas no início, ficou com uma falta em excesso, uma falta para reprovar, eu não vou reprovar o cara, né? Não por isso. Estão acordados ainda? Vamos lá, gente, dá uma esticada lá em cima. Estica o braço aqui para dar uma aquecida. Estica aqui. Dá uma esticada lá atrás, para as costas, com esse tempo todo sentado. Rico frio, né? Fazer o quê? Eu gosto no fim do frio, né? Não sinto tanto frio assim. Faltou eu falar alguma coisa para vocês? Dessa parte dos combinados? Eu gosto frio, né, Pedro? Mas depende de cada um. Voltando para o PowerPoint. O PowerPoint parou. Ele simplesmente, agora eu vou compartilhar tudo com vocês para vocês verem que legal. E aí é uma pequena regra, tá? Já vou falando. Quando vocês estiverem escrevendo, principalmente trabalhos grandes, não deixem só em um lugar o arquivo. Não façam como a professora de vocês. Porque pode dar ruim. E se der ruim, aí vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu vou ter que fazer para essa aula, que é reescrever todo o material. Porque não tenho o que fazer, né? O que foi, Ítalo? Não entendi o F. Ah, sim, entendi. Tá, esqueci, entendi. Então, tá aqui, ó. Ah, sim. Então, tá aqui o PowerPoint de vocês, muito lindo, de 23... Agora ele vai abrir para me fazer passar vergonha. Amém, aleluia, irmãos. Desculpa, não quis ser desrespeitosa com ninguém. Não, não vai. Então, eu vou explicar para vocês em termos gerais. Vou fazer uma aula improvisada aqui, peço que vossas senhorias me perdoem. Vou usar o material que eu já tinha separado como exemplo. Eu até tentei salvar aqui de novo, mas vou usar o arquivo do ano passado, que é o que temos no momento, mas nós não vamos, mas não era aquele arquivo que a gente estava usando, então vai dar umas diferenças. Como tem, vai dar para... O de vocês estava bem mais bonitinho. Era laranja com vermelho, apesar de eu ser gremista. Tudo bem, eu nem queria mesmo. Eu queria ficar trabalhando amanhã, de novo, no que eu já fiz. Os guri colhe. Tá, aqui é só a página de apresentação. Alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? Pam, pam, pam. Não? Tudo tranquilo, tá. Então, as normas ABNT, que são as que a gente vai ver aqui. Ah, sim. Deixa eu ver se eu coloquei ali no... Boa pergunta, antes da gente começar. Eu não coloquei aqui, né? Eu vou ter que... Porque saiu preto mesmo. Vocês podem me chamar tanto pelo WhatsApp como pelo e-mail. Tanto faz. O único combinado... E vocês não tem problema se caso vocês me escrevam muito cedo ou muito tarde. A única coisa que pode acontecer é que eu não responda na hora. Mesmo que seja o WhatsApp. Se eu ver, eu respondo na hora. Mas digamos que vocês me mandem uma mensagem meia-noite e for um dia que eu trabalho até de madrugada, eu respondo na hora. Digamos que vocês me mandem uma mensagem 10 da manhã, mas foi um dia que eu trabalhei até as 3, daí pode ser que eu não responda, que eu vá responder ali por meio-dia. Então, essa é a diferença, entende? Mas normalmente eu vou responder em horário comercial, se for muito tarde, pode ser que eu postergue. Mas tanto faz a forma que vocês perguntarem, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então,
As normas ABNT, elas são um sistema, ou qualquer outra norma, são sistemas de regras para a gente escrever trabalhos científicos. Para quê? Para que tenha um padrão e fique mais fácil a leitura. Vocês vão perceber que, a partir de um tempo, fica até no piloto automático a leitura, fica mais fácil de achar as informações, tá? O outro slide estava bem mais bonito, eu já falei isso, né? De acordo com as normas, a gente divide um texto, independente do tipo que ele for, em 3 etapas. Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Isso vale para os diferentes tipos de escrita acadêmica, que podem ser resumo ou resumo expandido, artigo, ainda bem que eu tenho no meu caderno aqui, eu não esqueço, artigo, relatório, monografia, dissertação, tese, livro ou capítulo de livro. Prof. Mari, você não falou de TCC, de trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque cada curso vai ter um TCC, que pode ser um relatório, que pode ser uma monografia, que pode ser um artigo. Então, ali, eu tenho aqui 2 ex-alunos, um formado no técnico agropecuária, outro no técnico informática. O TCC de um, embora não tivesse o nome assim, era o relatório de estágio. O TCC do outro, que era o trabalho que concluía o curso, era um artigo. Então, é isso que varia, tá? Inclusive, o artigo, como era na informática, era nas regras da Sociedade Brasileira de Computação, que é diferente da ABNT. Né? Então, por isso que a gente tem que ver quais são as normas. Mas, em geral, muitas coisas são parecidas. Quais são os elementos pré-textuais? Essas são as partes, eu vou acrescentando as partes que eu tinha colocado no slide mais bonito, tá? Depende do trabalho. Se eu estou trabalhando com relatório, monografia, dissertação ou tese, os elementos pré-textuais incluem, só um pouquinho que eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Já que... Cadê minha dissertação? Já tô indo. Quebrando tudo, mas já tô indo. Os elementos pré-textuais incluem, isso aqui é uma dissertação, tá? A capa, a lombada, que são essas informações do ladinho. Daí vão incluir várias primeiras páginas, que nós vamos ver no exemplo que vai dar para vocês verem melhor, tá? Mas, enfim, folha de rosto, pode ter ou não errata, que é quando você escreveu todo o trabalho, já mandou imprimir, já corrigiu, já salvou o PDF, viu lá no final que estava errado. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me desesperar, vou desfazer tudo? Não, eu escrevo uma página dizendo, errei, sorry, onde vocês leem tal coisa, leiam tal, tá? Então, por isso que é um elemento opcional. Aí, folha de aprovação, dedicatória, daí, folha de aprovação é obrigatória, que é onde assinam que você está aprovado, o objetivo de todos nós, a partir de agora, na carreira acadêmica. Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, tá? Não entendi nada, professor. Vamos pegar um exemplo aqui. Ai, computador, nem gosto de você, mas, sinceramente... Vocês querem ver a dissertação do professor Pedro ou a tese do professor César? Primeiro que responder, ganha. Tá. Vemos dois, tá? O que vocês vão fazer hoje? São recém 7:50. Tô brincando, gente, brincadeirinha. Eu falo bastante, mas não vou judiar de vocês assim. Haja Pedro nessa turma, né? O professor Pedro é doutor também, mas eu precisei fazer uma escolha, eu escolhi porque, sim, que a dissertação de um e a tese do outro. Qual que é a diferença de uma dissertação e de uma tese, vocês sabem? E de uma monografia? Não vou judiar de vocês também. Ah, obrigada, Pedro. Eu achei que eu ia ficar no vácuo eterno aqui.
vácuo sem lembranças, fiquei até triste. Obrigada, Júnior, também. Tava quase chorando aqui, além do computador falhar, a rua, ainda ficar no vácuo, é triste a vida do vivente. Você não abriu ainda, você quer hoje acabar com a nossa aula, não vai, a nossa aula é muito perfeita, é um momento muito esperado da semana, ninguém vai acabar com ela, tá? Nem quero. Monografia, eu posso fazer no final da graduação ou no final de uma especialização, tá? Uma especialização que a gente chama de lato sensu, que é aquela especialização que a gente chama simplesmente especialização, que em geral dura um ano e meio, e que em geral eu termino com uma monografia ou um artigo. Uma dissertação, que é esse exemplo que eu peguei aqui do professor Pedro, é um trabalho final de mestrado. Cadê aqui? Aqui é a capa, tá? Tá tudo ali no siga de vocês. Aí aqui a folha de rosto, onde eu digo o que é, qual é o trabalho, linha de pesquisa, professor. Aí aqui a folha da ficha catalográfica, que são as identificações que nem num livro. Essa é a folha de aprovação que eu falei para vocês, que simplesmente diz que foi apresentada para a obtenção do grau de mestre. Então, a dissertação é para mestrado. E a tese é para doutorado. Percebam que os elementos pré-textuais, que a gente chama, que são antes do texto propriamente dito, são muito parecidos. Capa, daí a lombada não tem, porque não é versão física, né? Por isso que eu peguei a versão física para mostrar para vocês, mas o Didi não gostou da aula, ele cansou de metodologia. Didi é meu gato, tá? Eu converso com meu gato. Eu sou a louca dos gatos. Aqui a página de rosto. Aí aqui a folha de aprovação. A ficha catalográfica. Isso aqui depende de cada instituição. A minha está bem parecida com a do professor Pedro, ela foi escaneada também. Aí aqui, uma folha que ele deixou intencionalmente em branco, por quê? Porque a tese de doutorado é dele, ele já está no doutorado, ele já tem alguma escolha, embora o orientador dele deixou. Ai, é uma coisa muito boa, né, Júnior, ele conversar com os... Aí a dedicatória. A dedicatória é para quem eu ofereço, para quem eu dedico esta música para, dedico este trabalho para. É um item opcional, não é obrigado. Ele dedicou aos alunos dele. Vamos ver lá se o professor Pedro tem dedicatória. Não, vai direto para os agradecimentos. Agradecimentos também são um item opcional. Eu escolho se eu vou fazer ou não. Normalmente a gente faz, porque tem um monte de gente que ajuda a gente, um monte, e a gente precisa dessas ajudas. Epígrafe é uma citação que eu uso de outro autor. Essa é do professor César, acho que o professor tem também. Ó, é uma citação de um autor que eu acho que faz sentido para mim. Aí vai ter o resumo. A partir daqui, quando eu trabalho com artigo, eu também tenho. Por que eu falei que é diferente? Eu falei para vocês que era chato, tá? Ali, daqui a pouco, a gente faz uma pausa para buscar um café, um chimarrão, um chá, tá? Quando eu tenho um artigo, não sei se vocês têm aula com o professor Stefano, peguei tudo dos professores, menos os meus, que não sou louca, né? Não sou besta, né? Sou besta, mas não tão besta. Como diria o meu artigo que não abriu, né? Eu vou ter, a diferença do artigo é que é uma coisa menor. Geralmente, é a parte de uma revista ou um trabalho que eu vou apresentar num evento, não é uma coisa tão grande como uma tese, uma dissertação, uma monografia. Então, ou um relatório, que vai ter aquela estrutura. Então, a abertura vai ser muito menor. Eu vou ter o título, os autores, e daí pode ser do lado dos autores, ou embaixo, da onde que eles vêm, e ocasionalmente, normalmente também vem um e-mail, aqui nesse exemplo não vem, mas normalmente vem um e-mail para que é a maneira conservadora de se entrar em contato. Dependendo do lugar para quem eu vou submeter o título em inglês ou em outro idioma, resumo e palavras-chave. Alguém sabe me dizer o que são palavras-chave? Palavras-chave são palavras que as pessoas usam quando eu preciso, elas são para ajudar o meu leitor, ou
para o autor me ajudar como leitor a saber antes sobre o que fala esse trabalho. Então, eu não vou ler porque eu não vou saber exatamente, não é essa a minha área de pesquisa, eu até vou saber, mas não vou. Mas, enfim, aqui, quando a pessoa pega o meu trabalho, pode ser que pelo título tenha a ver com, sirva de base para o trabalho dela, pode ser que não. Como é que eu vou ajudar a pessoa para ela não ter que ler o trabalho inteiro? Primeira coisa é o resumo. No resumo, eu vou contar qual é o que eu estou pesquisando, qual é a metodologia que eu usei, qual é a minha justificativa, quem foi o público, vou contar de forma geral exatamente o que está, vou reduzir todo o meu trabalho a um parágrafo, geralmente de 300 a 500 palavras, dependendo. E vou escolher algumas palavras que normalmente a gente usa no mínimo 3, às vezes de 3 a 5, né, e daí depende também para dizer se tem os termos que eu trabalho na pesquisa são o mesmo que a pessoa trabalha. Então, aqui, neodesenvolvimentismo, estruturalismo e CEPAL. Seja lá o que isso for. Vocês que são da administração que tem que saber. Mas, enfim, tô brincando, tá, gente? Só brincadeirinha. Então, é isso. A diferença do artigo é esse. Lá na dissertação, eu juro que tá passando essa parte, eu tô me confundindo com os mouses. Lá na dissertação, depois do resumo das palavras-chave, aqui no caso do professor Pedro, é relações de poder, constituição do sujeito, formações discursivas. No caso do professor César, é variação linguística, educação linguística, multilinguismo. Daí a gente enlouquece na academia. Aí, todas as listas que eu precisar de referências são aqui antes do texto. Lista de quadros, lista de siglas e abreviaturas. Então, vejam aqui que são coisas bem simples, só que no meu texto eu não posso usar sem dizer o que é. Então, eu posso lá falar a primeira vez no texto, eu posso colocar tudo aqui, e daí eu vou usando só as siglas, ao invés de ter que todas as vezes falar Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sumário, né, porque às vezes a pessoa quer ler só um capítulo, né, para saber. E daí vai vir o texto. E os itens textuais são introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu vou desenvolver a maneira que eu achar adequado. E, por fim, depois do texto, eu vou ter apêndice e anexo. Apêndice é um documento que eu criei, que eu acho importante ter no texto depois. E anexo é alguma coisa que eu usei, mas que já estava pronta, tá? Então, aqui, daí vai ter introdução, em qualquer um deles. Lista de figuras, lista de textos, lista de quadro, figura e mapa, lista de siglas, sumário. Vejam que mudou de instituição, mudou um pouquinho a formatação. Pouca coisa, mas mudou. Introdução. A introdução eu vou contar sobre o que é trabalho, como ele surgiu, por que é importante, quais são as bases teóricas, mimimi, papapá, popopó. Tá? Vou fazer toda a base para o meu... tá? Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos, entender mais ou menos? Tá, beleza. Qualquer coisa me pergunte. Ótimo. Qualquer coisa me perguntem. Eu já vou colocar lá o meu e-mail e meu WhatsApp para vocês terem também. O desenvolvimento, que aqui no artigo do professor Stefano, coincidentemente se chama começa com desenvolvimentismo, são os capítulos em que eu vou explicando com detalhe meu trabalho. Porque, provavelmente, com o professor Leocir, vocês estudem uma coisa chamada epistemologia, ou vão estudar uma coisa chamada epistemologia. Que são os campos, eu preciso ter os conceitos muito claros, porque eles podem variar muito, e eles vão definir muito o meu trabalho. Então, aqui, eu vou explicar e vou desenvolver o meu trabalho em pequenos tópicos. No caso aqui do artigo, desenvolvimentismo ou estruturalismo. Eles não necessariamente vão ter o nome de desenvolvimento. Eles vão fazer o autor que eles se baseiam e o termo que eles usam. Aí vamos ver se tem um quarto. Daí tabelas, já vamos voltar ali. O novo desenvolvimentismo. No caso da dissertação vai ser bem parecido, só vai ser só que vai acontecer, vai ser maior,
Se é maior, eu posso deixar o trabalho mais aprofundado. Não vou nem judiar vocês, né? Porque era chamar vocês de besta, né? De ficar esperando. Então, como vocês viram, a introdução é bem maior, né? Então, geralmente vou conseguir considerações a respeito da constituição do sujeito na obra de Michel Foucault. Olha, igual a mim, eu também que trabalho cuidado de si de Foucault. Olha, eu nem sabia que o professor Pedro trabalhava a mesma coisa que eu. Que legal, a gente descobrindo. É charada de vocês no nome e meu nas pesquisas de mestrado. Porque eu só sou mestre, eles são doutores. Vou explicar as considerações a partir da constituição do sujeito, no caso daqui. Aí, vamos lá para o terceiro. Se não tivesse com a mão ocupada, podia tocar para vocês enquanto vocês esperam. Mas não vai rolar. Senão, quem vai rodar? Ó, já passei 3.1, poder e controle nas... Então, eu vou explicando tópico por tópico. Ninguém quer. Pare de incomodar. Computador chato hoje. Sinceridade. Aqui também, ó. Começa com a introdução, daí no caso dele, a trajetória profissional é importante. Vai depender da pesquisa. Na minha pesquisa também, eu começo contando a minha história na minha dissertação, porque ela é importante para entender como é que surgiu os objetivos da tese. Na introdução, daí começa justificativas para uma pedagogia da variação linguística. Então, vejam, todos eles começam explicando a ideia, os termos, a ideia principal no desenvolvimento. Aí, vai falar a partir do ponto, vai passar para um próximo ponto que precisa para o leitor entender. Então, esse é o caminho, é o meio, é o miolo. A parte do trabalho mesmo, do trabalho mental mesmo. Outra é mais mecânico, mas o trabalho mental mesmo vai estar aqui. O enfrentamento da gramatiquice e do normativismo. Então, vai se falando e eu posso criar subtítulos, não vai ser desenvolvimento, o nome do meu elemento textual desenvolvimento. Vai ter outros nomes, mas ele vai ser o desenvolvimento do meu trabalho. Assim como, lá no final, as considerações finais, ou as conclusões, não vão ser considerações finais ou conclusões. Que no caso do professor César, ele usa palavras finais. Que no caso do professor Pedro, vamos descobrir juntos, porque eu também não sei. Quando vocês virem lá no SIGA, tá? Não se apavorem, porque daí lá no SIGA de vocês está assim, ó. Não se apavorem com isso aqui também, que isso aqui é tudo, é a primeira aula, eu só queria ver quantos alunos nós tínhamos. Tá aqui, por exemplo, o exemplo de dissertação, 236 páginas, exemplo de tese, 431 páginas. Nós não vamos ler tudo isso hoje, né, gente? É só para o exemplo de como que se formata. Só para ter um exemplo palpável, assim, para não ficar só com o formato, porque é mais fácil a gente entender assim. Isso aqui, não. Não, isso aqui é dissertação. 236 páginas, vamos ver. Anexo, 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 anexo. Apêndice, apêndice 1. Referências. Mas ele leu bem mais Foucault que eu. Vou ter que ler bastante para o doutorado para fazer uma tese boa como essa dissertação. Aqui ele usou conclusões. No meu caso, que eu nem lembro, eu tenho que olhar aqui. Introdução, a escola e os dilemas da contemporaneidade, construção de novos caminhos, encontros e desencontros, em busca de um desfecho. Minhas considerações finais são em busca de um desfecho. Então, a guisa de uma conclusão, daí vocês vão usar, mas é a conclusão, né? A gente vai ver depois que, na verdade, as nossas conclusões não são conclusivas quando a gente estudar tipos de conhecimento, e vai ver por quê, mas isso é história para um próximo episódio, porque vocês já estão tendo muita informação aqui. Acabado, concluído, eu vou ter daí os pós-textuais, que é tudo que eu uso depois do texto. O que pode ter no pós-textual? As referências, que são o que eu vou... que são
os trabalhos que serviram de base, não era para tanto, né? Que serviram de base para o meu próprio trabalho, porque, por exemplo, aqui no trabalho do professor Pedro, ele trabalha um conceito de cuidado de si. Mas cuidado de si, a partir de Foucault, é uma coisa complexa, que retoma os gregos, retoma, às vezes, escritos, e retoma as relações de poder. Então, ele não pode simplesmente inventar. Ele tem que ler o que foi escrito até ali para relacionar com o trabalho dele. E daí vai depender do material que eu consultei. Eu vou sempre colocar em letra maiúscula o último sobrenome. Aí eu tenho 2 jeitos de colocar o primeiro nome, e depende para quem eu estou escrevendo. Ou eu coloco ele por escrito, ou eu coloco só a inicial. E coloco o nome principal da obra em negrito, ou em destaque. Vocês vão ler em destaque, podendo ser itálico ou sublinhado. Não, usem negrito. Ninguém usa sublinhado e ninguém usa itálico. Já foi, uma época todo mundo usava itálico, ninguém usa mais. Aí aqui vem os detalhes chatos. Vai estar tudo nos slides, só que eu só vou conseguir mandar para vocês provavelmente na quinta, tá? Eu peço desculpa, mas é que tem mais as correções do médio e agora me quebrou as pernas, porque eram 23 páginas, 24 de slide que eu vou ter que revisar e refazer. Mas é que vai tudo isso detalhado, não se desesperem também, vai figurinha, tá? Tem foto também. Nesse não tem meme ainda, mas vai ter uns que vai ter meme. Enfim, pode ser que o livro seja... Deixa eu pegar aqui uma coisa que vocês não vão ver também. Tá. Quer se apresentar para a turma? Esse. Vou pegar aqui os de Foucault. Esse. Tá lá na mesa. Vamos pegar esse aqui mesmo. O outro tá lá na sala. Pode ser que o livro seja o livro de um autor, que vocês não vão conseguir ler porque está espelhado, mas Michel Foucault, em Defesa da Sociedade, ele escreveu o livro inteiro, o livro todo é dele, então daí eu vou colocar, vamos achar aqui um exemplo de livro. Que nem aqui o Alves Giovanni, então era Giovanni Alves, trabalho e subjetividade, o principal título, se tiver, não é todo que tem, aquele ali do Foucault que eu mostrei para vocês não tem título secundário. Esse aqui que tem, eu deixo depois dos 2 pontos sem negrito. Cidade, editora e ano. Livro é o mais fácil, livro é perfeito. Vamos achar aqui os Foucault do professor Pedro. Ai, gente, que divertido. Alguém que... Ó, aqui, ó. O livro que eu acabei de mostrar para vocês. Foucault, Michel, título principal. Em defesa, daí aqui o título secundário, que deve estar lá na diquinha da Prof. Mari. Vocês não podem se fundamentar completamente, mas aquela fichinha catalográfica, que era aquela que eu mostrei, tem as informações mais ou menos na ordem que vocês vão precisar. Então, se vocês tiverem um arquivo que nem aqueles, ou o livro, olhem a ficha catalográfica. Se não tiver, vocês vão ter que montar a referência, mas daí tem outra diquinha também, tá? Nós lemos Ditos e Escritos 5, os 2. Pode ser que o livro seja um livro que não é de uma autora só, mas que cada capítulo, que se eu estou usando só para fazer que eu estou mostrando alguma coisa, que vocês não estão conseguindo ler nada, né, mas tudo bem. Que cada capítulo é escrito por uma pessoa, e daí tem uma outra pessoa, que geralmente escreve um capítulo também, que organizou tudo. Então, quando eu tenho ali esse organizador, é porque ele leu todo esse livro, Filosofia da Biologia, mas não são todos os capítulos desse autor, ele organizou os capítulos desse livro, mas ele não escreveu todos os capítulos desse livro. Se for um capítulo do livro, se for um artigo da revista, se for um artigo de registro de evento, aí eu vou colocar o nome do autor, vai tudo isso por escrito, não se desesperem, como eu falei para vocês não precisam decorar, tá? É só pegar o geral. Vai o nome do autor,
o nome do artigo e o nome da revista, ou sim, tem o nome estranho, os registros de encontros e de eventos, dos anais dos eventos, da revista ou do livro aqui em negrito, sempre o título principal. Vamos ver se tem aqui, por exemplo, né? Então, mas o geral é isso, o autor, títulos secundários, né, em letra normal, títulos principais em negrito. Título principal vai ser o nome da revista, o nome do livro, o nome do objeto maior em que ele está. O tinhorão nós não precisamos. Tá. Estão respirando? Sim. Querem 10 minutos para ir buscar um café, um chá de intervalo ou querem tocar direto e sair 10 minutos mais cedo? Por mim, fica indiferente, meu chá tá aqui. Recreio? Então, cafezinho. 8h21 retomamos, exatamente, tá bom? Então, vamos lá. Oi, querido. Até mais. Até logo, meu amor.